Como estudar direito penal do zero? Bem, a verdade, infelizmente, é que a gente não estuda direito penal da maneira correta na faculdade. Isso porque você estuda direito penal junto com várias outras matérias ao longo de diversos períodos da faculdade. Você pode começar a ter um primeiro contato com o direito penal no primeiro, no segundo período, quando você ainda não tem uma maturidade acadêmica, uma maturidade jurídica, e aí você estuda logo de cara conceito analítico de crime, discriminante putativa. Chega no final da faculdade, quando você está perto de se preparar para a prova da OAB e depois começar a advogar na área criminal, e a verdade é que ou você não lembra de alguns institutos e tem que olhar esses institutos todos outra vez, ou você até lembra, mas você não sabe aplicar isso na prática, você não sabe aplicar todos aqueles institutos que você estudou da parte geral, por exemplo, do Código Penal, em uma peça processual, em um caso concreto, não é verdade? Então, a gente tem que saber como estudar direito penal do zero, mesmo depois de terminar a faculdade. Então, vamos a algumas dicas super importantes. Primeiro, você tem que ter uma legislação que seja específica. Nós temos aquele vade-mecum mais genérico e temos o vade-mecum penal. Se você pretende se especializar na área criminal, ser um advogado criminalista ou até mesmo fazer a sua prova da OAB em direito penal, você precisa ter essa legislação. Eu vou mostrar aqui para você o meu vade-mecum penal, que é da editora Juspodium, mas não necessariamente precisa ser esse vade-mecum, tá? Pode ser qualquer vade-mecum penal. Eu vou te mostrar esse aqui, que é o que eu tenho, é o que eu indico, autoria minha e da professora Ana Cristina Mendonça. E qual é a vantagem de você ter um vade-mecum penal? Porque ele tem todas as remissões que são importantes de súmulas, por exemplo, do STJ, do STF, remissões a outros artigos de lei. Tem todas as leis penais especiais que são importantes, ou seja, você tem tudo que é de direito penal. Enquanto que naquele vade-mecum mais genérico, você tem várias outras leis que para quem vai advogar na área criminal, quem vai praticar, não precisa de ter todas essas leis, como por exemplo, o Código Civil, o Código de Processo Civil. Aqui até tem outras leis que não são diretamente de direito penal, mas naqueles artigos que têm a ver com direito penal. Então, exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você precisa dele inteiro? Não. Mas você precisa da parte que fala de ato infracional, de medidas socioeducativas, do procedimento de apuração. Pode ser que você precise advogar em relação a crime contra criança ou adolescente, então tem também. Bem, esse é um primeiro passo. Segundo passo é como estudar em si o direito penal quando você tem a legislação, quando você já tem o teu material de estudo, né, um livro, porque isso também é importante. Por onde começar? Comece pela parte geral do Código Penal. Você vai ter que estudar a parte geral, a parte especial e as leis penais especiais. Mas não tem como você ter um bom domínio e saber aplicar bem a lei penal especial se você não sabe os institutos da parte geral, como por exemplo, tentativa, crime impossível, desistência voluntária, arrependimento eficaz, concurso de crimes, concurso de pessoas. Então, primeiro você precisa formar essa base muito forte da parte geral. Não sei se você já é nosso aluno, nossa aluna no curso completo de Direito Penal, mas nele a gente vai começar justamente pela parte geral. E ali eu vou te explicando como aplicar cada um daqueles institutos na prática. Então, por exemplo, a tentativa, como é que você aplica? O princípio da insignificância, em que peças processuais você vai aplicar, quais são os requisitos que a nossa jurisprudência exige, a aplicação dele vai levar a que tipo de pedido. Tudo isso significa estudar o direito penal de uma maneira prática. Se você ainda não é nosso aluno, eu vou deixar o link para você aqui na descrição abaixo do vídeo, tá bom? Prosseguindo, depois que você estuda a parte geral, aí sim, você pode passar para o estudo da parte especial e também das leis penais especiais. E você pode, inclusive, intercalar. Então, nada impede que você estude, por exemplo, crimes contra a vida, crimes contra a integridade física, lesão corporal e estude a Lei Maria da Penha, até porque existe uma ligação. Nada impede que você estude, por exemplo, alguns crimes contra a administração pública no Código Penal e estude logo depois, por exemplo, os crimes contra a ordem tributária, onde nós temos crimes funcionais, crimes praticados pelo funcionário público. E onde estudar isso? Como estudar isso? Bom, através de livro e, logicamente, através de curso, porque você precisa fazer uma revisão de todo aquele conteúdo que você estudou de maneira muito espaçada na faculdade. Por isso que é tão importante, mas entenda, é bem legal se você puder fazer isso através de um livro de prática. Então, existem alguns livros de prática que você pode pesquisar, de prática penal,
Eu e a professora Ana Cristina Mendonça também temos um, da editora Juspodium, que é o Penal, Teoria e Prática. Vem o estudo do direito penal e do processo penal, além de peças processuais penais e algumas dicas práticas. Por que é interessante você estudar através de um livro, através de um curso que te ensine a prática? Para você poder aplicar esses institutos, ou vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na faculdade. Você vai lembrar os institutos, você vai saber sobre eles, mas você não vai saber o que fazer com eles. Em quais peças processuais, por exemplo? Vai usar na resposta à acusação? Não pode usar na resposta à acusação? Porque nem todas as teses a gente vai trabalhar nela. Serve só para trabalhar em sede de alegações finais por memoriais, no recurso de apelação? Então, exemplo. Quando você estiver estudando, seja no curso, seja no livro, dosimetria da pena, você precisa saber, por exemplo, que dosimetria da pena não é uma tese de defesa que você vai trabalhar em resposta à acusação, porque não pode conduzir a absolvição sumária. E na resposta à acusação, a gente só trabalha aquelas teses que podem conduzir ao pedido de absolvição sumária, que é o que a gente quer na peça de resposta à acusação. Então, olha como é importante você estudar a prática e não estudar tão somente a teoria. Ou seja, você suprir aquela falha que infelizmente a gente tem na faculdade. Até porque não pode ser diferente. Na faculdade a gente tem várias matérias para estudar. Muitas vezes não decidiu ainda em qual área quer se especializar. Então eu espero que essas dicas tenham ajudado você a entender como estudar o direito penal e como, inclusive, começar a estudar o direito penal do zero, já que a maioria das coisas a gente esquece depois que termina a faculdade, é muita coisa para lembrar. E até o nosso próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui com você. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.